Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do quadro Curiosidades do Futebol. Nesse primeiro vídeo eu vou contar muitas histórias legais, desde a primeira Copa do Mundo, como surgiu a camisa azul da seleção brasileira, quem colocou os números nas camisas, quando surgiu, as primeiras bolas, cartão amarelo, vermelho, quem criou, por que criou, quando criou. Não esqueçam de fazer a pipoquinha, dar o like, compartilhar, comentar, convidar família, amigos. E é isso aí galera, fique com a gente até o final. A primeira Copa do Mundo foi na América do Sul, no Uruguai. A primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada no Uruguai, no ano de 1930, e os anfitriões morderam o título da competição vencendo a Argentina na grande final. A ideia de se organizar um campeonato mundial de futebol surgiu em maio de 1902, quando um comerciante holandês redigiu um estatuto com o objetivo de reunir numa só entidade as federações de futebol de todo o planeta. A partir de 21 de maio de 1904, com a fundação da FIFA, a ideia ganhou força, mas nenhum dos países filiados à entidade quis assumir a responsabilidade de organizar a competição. Somente em 1919, quando o francês Gilles Rimet foi eleito presidente da FIFA, a ideia da competição começou a ser posta em prática. Após os Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda, em 1928, a FIFA aprovou enfim um novo torneio, que passaria a ser disputado de 4 em 4 anos. A primeira edição seria no Uruguai, 2 anos depois. O país foi escolhido em função da conquista dos títulos olímpicos de 1924 e 1928, da comemoração do centenário de sua independência e pela garantia de que a Associação Uruguaia de Futebol ficaria responsável pelas despesas com passagens, estadias e daria participação nos lucros da competição. Gilles Rimet passou a providenciar a produção do troféu e encomendou a tarefa ao escultor francês Abel Lefleur. Em abril de 1930, Gilles Rimet recebeu a pequena estatueta de 1,8 kg de ouro puro, cujo valor foi de 50 mil francos. 2 meses antes da Copa, ninguém tinha confirmado presença na competição. Tchecoslováquia, Alemanha, Itália, Áustria, Hungria, Espanha e Suíça desistiram de forma definitiva, alegando que seus jogadores eram amadores e não poderiam ausentar-se de seus empregos por mais de 30 dias. Após grande esforço pessoal, Rimet conseguiu garantir a presença da França, Bélgica, Iugoslávia e Romênia. Na América do Sul confirmaram presença Argentina, Brasil, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru, além dos donos da casa, os uruguaios. Da América do Norte, Estados Unidos e México participaram da competição. Só um país participou de todas as Copas do Mundo. E você sabe qual é? Desde que a Copa do Mundo foi criada em 1930, o Brasil é o único país que participou de todas as edições do Mundial. Além disso, a seleção brasileira é a maior campeã de futebol masculino, sendo a única com 5 taças do Mundial, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A camisa azul da seleção brasileira é em homenagem a uma santa, você sabia? Em 1958, o Brasil já atuava com o uniforme canarinho, na cor amarela. Em jogo contra a Suécia, as cores se repetiram, e nesse momento foram criadas as camisas azuis. O novo tom azul seria a cor do manto sagrado de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. Qual o primeiro clube de futebol do Brasil, você sabe? A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Clube. Não é o atual São Paulo, time formado por colonos ingleses em 1888. No entanto, o clube de futebol mais antigo e que ainda está em atividade no Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Em homenagem à equipe, a data também foi escolhida como o Dia Nacional do Futebol. Roubaram nossa taça! Pois é, a taça Gilles Rimet foi roubada em 1983. O troféu da Copa do Mundo foi usado em 2 versões. A taça Gilles Rimet, de 1930 a 1970, que levava o nome do primeiro presidente da FIFA, entidade que rege o futebol, e o troféu da Copa do Mundo, usado de 1974 até hoje.
Nas primeiras edições, a posse definitiva da taça ficaria com o país que conseguisse vencer 3 edições do Mundial, o que aconteceu com o Brasil, após vencer em 1958, 1962 e 1970. Depois do tricampeonato do Brasil, a FIFA elaborou a nova taça, dessa vez sem permitir a entrega definitiva aos vencedores. Em 1983, a Gilles Rimet foi roubada do Brasil, e alguns dias depois foi descoberto que ela havia sido derretida. Em 2015, uma parte da taça foi encontrada nos porões da sede da FIFA em Zurique, na França. Você sabe quando surgiu os números nas camisas? A numeração dos uniformes só apareceu em 1933, na Copa da Inglaterra, entre Everton e Manchester City. Uma equipe numerou as camisas de 1 a 11 e a outra de 12 a 22. No Brasil, a numeração foi implantada em 1947 e, em 1950, a ideia chegou à Copa do Mundo. A numeração facilitava a identificação dos jogadores para locutores, fotógrafos, etc. Antigamente, a numeração na camisa seguia uma ordem. O número 1 era o goleiro, o número 9 o centroavante, o número 10 o craque do time. Hoje em dia, isso já não faz tanto sentido. Cada jogador utiliza a camisa que se sente mais à vontade. Você sabia que o primeiro jogador a marcar um gol pelo Brasil em Copas do Mundo se chamava Preguinho? Pois é, eu vou explicar para vocês. O primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo foi marcado pelo jogador Preguinho contra a Iugoslávia em 1930. Infelizmente, o Brasil perdeu por 2 a 1. Em 8 de fevereiro de 1905, nascia na cidade do Rio de Janeiro João Coelho Neto, simplesmente Preguinho, ídolo do Fluminense nos anos 20 e 30, jogou na época da transição do futebol amador para o profissional, além de ter sido o autor do primeiro gol brasileiro em Copas do Mundo. Porém, ele não era apenas um jogador de futebol, e sim um atleta completo, tendo conquistado títulos e medalhas para o tricolor em outras modalidades. Ele foi um super atleta, disputou 10 modalidades esportivas pelo clube: futebol, natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquete, vôlei, hóquei sobre patins e tênis de mesa. Chegou a ser campeão de natação e do torneio início do Rio de Janeiro de futebol no mesmo dia, em 19 de abril de 1925. Também foi campeão no remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquetebol e vôlei. Ainda defendeu o Fluminense no hóquei sobre patins e tênis de mesa. Trouxe para o Fluminense 387 medalhas e 55 títulos nas modalidades que praticava. Quando o futebol se profissionalizou, não aceitou 1 centavo sequer para defender o Fluminense. Como jogador de futebol, era atacante. Disputou 162 jogos e fez 132 gols pelo tricolor das Laranjeiras. Até 1970 não existiam cartões, nem amarelo nem vermelho. Os árbitros começaram a utilizar cartão a partir de 1970. Após uma confusão na Copa do Mundo de 1966, a FIFA implantou os cartões amarelo e vermelho. Inspirados nas cores do semáforo, amarelo para reduzir a velocidade e vermelho para parar, o chefe dos árbitros na Copa de 1970, o inglês Kim Aston, teve a ideia de usar cores para sinalizar as penalidades. Antes disso, os árbitros usavam apenas o apito, voz e gesto para fazer as marcações. As bolas de antigamente eram feitas de bexiga de boi, é isso mesmo. A primeira bola de futebol foi feita de couro curtido, o famoso capotão, e a câmara de ar era uma bexiga de boi. Em 1958, a bexiga deu lugar à câmara de ar de borracha, mas em dias chuvosos as bolas encharcavam-se, chegando a pesar o dobro. A bola em dias secos pesava em média 450 gramas. Imagina uma bolada naquela época. Em 1994, as bolas começaram a ficar mais leves, graças à presença de polímeros. O poliuretano foi usado como revestimento e, nas camadas internas, empregou-se o poliestireno, enquanto as câmaras eram de látex. A primeira grande decepção do Brasil em Copas do Mundo não foi a de 2014 no 7 a 1. Ela surgiu muito antes e eu vou mostrar para vocês. A eliminação do Brasil na Copa de 2014, quando perdeu para a Alemanha por 7 a 1 em Belo Horizonte, é considerada atualmente a grande tragédia do futebol brasileiro. Antes, o maior vexame tinha sido em 1950, quando o Brasil também foi sede do Mundial
A seleção chegou à final contra o Uruguai e o título já era esperado por torcedores e imprensa. Mas o Brasil perdeu por 2-1 em pleno Maracanã lotado. A derrota ficou conhecida como Maracanaço. A delegação brasileira era formada por Adãozinho, Ademir Menezes, Alfredo II, Augusto, Baltazar, Barbosa, Bauer, Bigode, Castilho, Chico, Danilo Alvim, Eli, Friaça, Jair Rosa Pinto, Juvenal, Maneca, Nena, Nilton Santos, Noronha, Rodrigues, Rui, Zizinho e o técnico Flávio Rodrigues Costa. Fala galera, vocês que são fãs de camisas de futebol assim como eu, tô deixando na descrição desse vídeo aqui links de camisas de futebol, desde seleção brasileira, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim, todos os times do Brasil. É só clicar no link, escolher sua camisa e fazer a compra. É isso aí galera, muito obrigado por ter ficado até agora com a gente. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, convidar os amigos, a família e voltar sempre, porque sempre vai ter novidades muito bacanas para vocês.